Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por essa tarde chuvosa não, friosa, né? Muito frio por aqui em Rio das Ostras. Acho que não é só não aqui, né, irmãos? Acho que em todo lugar, né, no Rio de Janeiro. O mar está agitado, mas Jesus está no barco, amém, irmãos? Dando continuidade à nossa tarde profética, né? Um projeto que Deus colocou no meu coração, né, de estar tirando uns momentos para a comunhão na palavra. E eu quero convidar alguém aqui, chamar algumas pessoas. Enquanto é isso, tu vai ficando com esse louvorzão aí da Tamires Garcia. Amém. Vamos lá, irmãos. Convida aí as pessoas, chamar aqui as nossas irmãs, nossos irmãos, estiverem aí disponível para termos esse momento de comunhão na palavra. Creio que o Senhor vai falar algo novo para o nosso coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Vamos interagir, né? Vamos estar convidando aí os santos para nós termos essa comunhão com o Senhor. A comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E a maravilha de Deus, irmão, poder estarmos compartilhando a palavra junto, né? Ser ministrado, ser ministrado, servir, né? Servir e não ser visto. Isso é maravilhoso, irmãos. Podemos estarmos juntos. Espero que seja um momento de comunhão e vai ser um momento de revelação na palavra. Momento em que o Senhor irá falar ao nosso coração, eu creio, irmãos. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e não vai ser diferente nessa tarde. Eu creio que o Senhor vai fazer algo, falar algo. O mistério de Deus sendo revelado para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Bom, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Vou baixar aqui um pouquinho. É isso aí. Espero que todos os irmãos estejam bem. Foi uma noite fria, mas o Senhor tem nos aquecido pelo fogo do Espírito. E o tema que eu quero compartilhar nessa tarde encontra-se em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Um texto muito conhecido nosso, né? E o tema dessa mensagem, o tema dessa comunhão, não quero chamar de pregação, mas quero chamar de uma comunhão, né? Porque na comunhão o Senhor ele revelava aos seus discípulos, né? As coisas que eram encobertas a respeito do céu, a respeito do reino dos céus. Então na comunhão é que as melhores revelações vêm, né? Não menosprezando a pregação da palavra, né? É um texto muito conhecido de nós, está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. A epígrafe do texto diz que Jesus acalmou a tempestade. E eu já começo a dizer que se há alguma tempestade, há um vento forte, um vento contrário, assolando a sua vida, vindo de encontro à sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde, né? Jesus está acalmando a tempestade. Ele está acalmando todo vento contrário. Ele está trazendo a bonança à nossa vida. Então, irmãos, os ventos, as tempestades, né? Nós vamos ver aqui que nesse caso aqui, Jesus ele acalma, né? Ele vem com todo o ímpeto. Tem situações que vêm com todo o ímpeto contra a nossa vida, mas quando o Senhor está no barco, né? Quando Jesus ele está no barco, nós podemos ficar tranquilos, porque há uma palavra que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? E o texto fala o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, né? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para os seus discípulos, né? Passemos para outra margem. É o tema da nossa mensagem hoje. Passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estavam no barco. E outros barcos o seguiam. Aleluia! Então tem um barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aleluia, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns ao outro: Aleluia! Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra nessa tarde, Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abrindo os céus para nós, que possamos ter a clareza, que possamos ter a certeza, discernimento que o Senhor está conosco, pois a tua palavra nos garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então tenha total liberdade nessa tarde, Deus. Que o Senhor possa estar falando que essa palavra não é minha, mas é a tua palavra, porque a tua palavra tem poder na boca de qualquer um. Eu me coloco, a Deus, como o menor nesse momento. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a tua palavra produza, e que os frutos que ela produzir possa permanecer para o teu reino, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, texto muito conhecido nosso, né? E muitos pregadores começam com esse texto, né? E eu não vou começar diferente, porque é uma ordem, o reino, né? O reino dos céus, ele está em constante movimento, né? Em constante movimento, e tudo que você libera, né? No reino, né? Torna-se um decreto, né? Então Jesus ele havia dado uma palavra de ordem, né? Ele havia dado uma palavra de ordem. E no final dessa mensagem tu vai ver por causa de que a epígrafo desse texto é: Jesus acalma a tempestade. Porque no capítulo seguinte, já te adiantando alguma coisa, aqui ele vai acalmar o mar, né? Ele vai acalmar o mar tempestuoso, o mar vento, um mar tempestuoso, mas do outro lado da margem ele vai acalmar um homem, uma alma tempestuosa. Então, irmãos, e o mundo espiritual, ele só respeita a autoridade acima dele, né? O mundo espiritual, ele só respeita a autoridade acima dele. E nós podemos ver o seguinte, que quando esse mover, né? Porque os céus, né? Eu costumo dizer que os céus ele continua governando a terra, é o céu que governa a terra, né? A palavra de ordem ela vem do céu, né? Da boca do próprio Senhor. Ele disse: passemos para o outro lado. Então já tem uma garantia. Ele não falou, ele não teve dúvida na sua palavra, porque a palavra de Deus ela é inerrante, né? Ela tem a sua eficácia. A palavra de Deus ela é poderosa, ela cumpre aquilo que Deus a designou. Então ele diz: passemos para o outro lado da margem, né? Alguma coisa estava do outro lado, né? Alguma coisa estava o aguardando do outro lado. Eu quero dizer bem para você, irmãos, que o novo de Deus está sempre do outro lado. O novo de Deus está sempre à frente. Deus tem algo novo bem para nós. Deus tem algo reservado. Há lugares em Deus que nós ainda não atingimos. Há níveis de adoração, há níveis de relacionamento em Deus que precisam ser galgados, e tudo isso está do outro lado, né? Tudo isso está do outro lado. O pior,
o problema maior é que nós nos acostumamos à nossa mesmice, né? Nós nos acostumamos à formatação da nossa vida espiritual. Levantamos bem de manhã, fazemos aquela oração de meia boca e já nos preocupamos com os nossos afazeres, né? E muitas vezes dizemos: Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nos abençoa, já indo, né? E nós estamos perdendo, né, a conexão, estamos perdendo de fato e de verdade a conexão com aquele que guia todos os nossos passos, com aquele que tem o poder de nos guardar, com aquele que tem o poder de nos protegermos, né? E com aquele também que quer, né, de nós, que exige de nós todo um relacionamento. Então, Jesus, ele de uma forma didática, ele está sempre tentando ensinar alguma coisa, ele está sempre passando para o seu discípulo algo novo, né? E o algo novo de Jesus está sempre à frente. Deus, ele está sempre à frente de nós, né? Então, o texto vem dizer que certo dia Jesus disse a seu discípulo: passamos para o outro lado da margem, né? E assim entraram no barco e saíram. Tá meio complicado aí, de vez em quando vai dar esse brequezinho aí, mas nós vamos continuar em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o diabo não vai interferir na nossa comunhão nesta tarde. Então, o texto complementa dizendo: e assim entraram no barco e partiram. Às vezes às vezes nós recebemos uma palavra, mas permanecemos na nossa formatação, né? Nós permanecemos na nossa formatação, permanecemos na nossa zona de conforto, permanecemos em nós mesmos, mas aqui não. Aqui tem uma ação, aqui tem uma reação àquilo que foi falado, uma ordem, um comando foi dado, né? Quem foi militar, quem serviu o quartel, que está sujeito às ordens superiores, sabe o que é uma voz de comando, né? Obedecer a voz de comando. E quando a voz de comando é dada, exige de nós uma ação. E o texto vem dizer que eles entraram no barco e partiram. Talvez contrariando, né, alguns discípulos, né? Porque a Bíblia vem dizer para nós que naquele dia, sendo tarde, quando é tarde, o que você espera é descansar. Mas Jesus, ele tinha 3 anos e meio para cumprir o seu ministério, né? E o seu ministério, ele é firmado nesses 3 quesitos, né? É o ministério tripartido. Ele ensinava, ele pregava e ele curava, né? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Por isso que Marcos, quando ele escreve aos gentios, né, e também aos romanos, e ele pega as características, as expressões romanas, né, que é tudo rápido, que você vê Jesus dizendo: passemos agora, né, para o outro lado. Antes disso, Jesus estava ensinando dando instruções sobre a parábola, né? A parábola da candeia, a parábola da semente, do grão de mostarda. E do nada ele para, já era tarde, e ele fala: agora passemos para o outro lado. Porque Jesus, ele compreendia a sua missão. Ele era um homem com uma missão, ele era um homem com uma palavra. Ele sabia que do outro lado havia alguém necessitado, do outro lado havia alguém que precisava receber a sua visita, que precisava receber o toque das suas mãos para que a sua vida pudesse mudar. Então, eu falava, muitas das vezes o nosso problema é que nós paramos em nós mesmos, né? Nós recebemos uma palavra profética, nós estamos num ambiente de culto, num ambiente de adoração, e de repente uma palavra é liberada, a gente segura essa palavra, mas somos levados para o nosso dia a dia. Mas Jesus, ele mostra bem para nós. Jesus mostra nesse momento que quando ele dá a voz de comando, né, ele entra no barco e parte, né? Então nós devemos partir, porque o novo de Deus está logo ali na frente, né? Saia do lugar que limita a sua visão, né, e veja o novo de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, irmãos, quando você sai, porque muitas das vezes o nosso milagre não está
o nosso milagre, ele está no caminho, né? Na proporção que tu vai caminhando, lembra dos 10 leprosos? Né? Eles vão até Jesus, e Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da gente, né? E Jesus chega para ele e libera uma palavra, cura eles, né? São 10, cura os 10 e fala para ele assim, ó, vai lá, apresenta-te ao sacerdote. E quando eles foram caminhando, na proporção que eles foram caminhando, eles perceberam que a lepra tinha sumido. Então, irmãos, é no caminho, é na nossa trajetória, aleluia, na nossa trajetória que as coisas acontecem. Eu sempre falo que Deus não está tão interessado como vamos começar algo, mas como nós vamos terminar. E Jesus entrou no barco com seus discípulos e partiram, né? E do outro lado, né? Eu falava que do outro lado há sempre algo há sempre algo novo da parte do Senhor, né? E há sempre algo novo que Deus quer realizar, né? Já imaginou se Jesus desse a ordem, mas os discípulos permanecessem em compreender, irmãos? Então, tem que ter uma resposta àquilo da palavra que você recebe. A palavra que você recebe do seu pastor, na sua igreja, na comunhão com seus irmãos, daquela irmã de oração, do ciclo de intercessão, tem que haver da nossa parte uma reação. E aqui a reação é que eles entraram no barco e partiram. Eles foram segundo a tua palavra, né? Que nem aquele versículo que fala, Senhor, Pedro falou para Jesus, já havíamos pescado a noite toda, mas segundo a tua palavra, debaixo da tua palavra, aleluia, né? Nós entramos de novo lá no mar e diz que a pesca foi maravilhosa. Então, irmãos, não menospreze, mas se agarre com toda a firmeza a essa palavra. E Deus está sempre querendo fazer algo novo, Deus está sempre querendo realizar algo novo, e o algo novo de Deus está do outro lado nos aguardando, né? Então do outro lado há o que? A cura para a nossa alma, para o nosso corpo. No outro lado há restauração, há conserto, há reconciliação, há milagres, né? Há providência de Deus descendo do socorro, né? Socorro bem presente, né? E o maior problema de tudo isso é que nem sempre estamos dispostos a atravessar e sair da zona de conforto que nos limita, né? E que muitas das vezes nós nos acondicionamos. Muitas das vezes essa é a nossa condição. O milagre está ali, ó, a vitória está perto, né? E nós não queremos dar aquele quilômetro extra, nós não queremos ir dar mais uma caminhada, nós não queremos, às vezes o negócio está tão perto assim da gente, e quando a gente está quase chegando perto, a gente não, abre a guarda, irmãos, não abre a guarda, a cura, a libertação, a restauração, a socorro, a provisão, tudo do outro lado, está tudo do outro lado. Se o Senhor liberou a palavra, irmãos, se aposse dela, em nome de Jesus, né? Os céus, ele está favorecendo algo, mas requer de nós a nossa movimentação. Lembra que eu falei que o mundo espiritual está em movimento, né? O reino de Deus está sempre em movimento. E Jesus fala, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Olha só, irmãos, a Bíblia fala, aos meus amados, né? O Senhor dá enquanto dorme, enquanto nós vamos dormir daqui a pouco, né? Mais tarde, Deus está trabalhando em nosso favor, irmãos, né? Aos olhos de Deus, quando Deus desejou fazer o auxiliador é que ele fosse idônea, Deus mandou que Adão dormisse, descansasse, né? Então irmãos, o céu está sempre nos favorecendo, Deus está sempre nos favorecendo. Quando Adão acorda, estava lá aquela varoa linda, maravilhosa, o aguardando, e ele falou, esta é a final, é osso do meu osso, portanto varoa lhe será chamado. Então, irmãos, o novo de Deus está... Descansamos. E se você for ver o texto, enquanto os discípulos movimentavam o barco, Jesus ele dormia. Aleluia, irmãos. O milagre vem quando você descansa. Aleluia. O milagre, os discípulos deveriam estar, pelo menos um ali no timão do mar, ali do barco, mas deviam estar descansando, porque o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Se o pai estava descansando, tem que descansar, né? Então descansa teu coração nessa tarde,
Descansa o teu coração nessa tarde, que a provisão de Deus está chegando. Descansa o teu coração nessa tarde, que nessa tarde Deus está apontando um norte, dando uma direção bem para você, e que Ele só quer que você descanse. Ele só quer bem que você confie nele, porque nesse episódio aqui, Jesus estava no barco. Se Jesus não tivesse no barco, irmãos, com todas as habilidades, eles eram experts em pescaria, eles conheciam, né, o que era o mar, mas ali no barco estava aquele que fez, aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Saber que Deus ele está nesse momento, né, fazendo algo a nosso favor. O reino de Deus está em constante movimento, em movimentação. Há uma movimentação dos céus, há uma movimentação dos céus a nosso favor. Talvez nós não conseguimos ver, irmãos, por nossos olhos carnais. Daniel, quando ele se dispôs a orar no mesmo dia, né, a resposta à oração de Daniel chegou, mas houve o quê? Houve uma briga, né, ao ponto de Miguel ter que interceder junto com Gabriel para que a resposta chegasse até Daniel. Então, irmãos, há um movimento, né? Há uma luta sendo travada. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais nesse momento, você veria que os anjos de Deus estão subindo sobre a sua cabeça, irmãos, que os anjos de Deus estão ao nosso redor e ao nosso derredor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, cuidando daquilo que Ele tem confiado a nossas mãos. Então é motivo de nós nos rendermos ao Senhor e saber que Ele está assentado no mais alto e sublime trono, onde Ele tem todo o governo, onde Ele fala e as coisas acontecem, onde Ele move o cetro para uma situação, né? Tudo, irmãos, está no controle absoluto de Deus, nada foge ao seu controle, né? E Jesus já havia dado a palavra de ordem já foi liberada, e a palavra, quando ela é liberada, irmãos, ela cumpre aquilo que ela foi designada. Então, havia sido liberado no mundo espiritual, né? Algo já havia sido liberado no mundo espiritual, né? Mas o homem natural, ele não consegue discernir, sabe de quê? Porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente, irmãos. O natural não consegue enxergar, né, porque só se discerne espiritualmente, e o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, diz a palavra, e por ninguém ele é discernido, né? Por isso, os discípulos, eles se atemorizaram, quando eles começaram a ver o vento, né? O texto fala, e despedindo eles a multidão, o levaram o levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, né, de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher d'água. Então isso trouxe o quê? Trouxe pavor, temor, né, pânico, medo, né? Será se nós iremos perecer? Será se nós iremos perecer? Né? Então, irmãos, eles ficaram o quê? Atemorizados, porque eles estavam no natural deles, né? Lembra de Pedro, quando Jesus ele tinha alimentado as multidões e despede os discípulos, e depois ele vai andando por cima da água, e Pedro, e eles atemorizados, quando ele vê, eles pensam que é um fantasma, e Jesus fala, calma aí, né? Não tenha medo, sou eu. E Pedro fala para ele, Senhor, você é tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas, né? E Jesus falou, vem, né? Porque tudo é mediante a sua fé, vem. E naquele momento ali, Pedro, ele se apossou daquele vem de Jesus, né? E espiritualmente Pedro começou a andar, mas quando ele olha para o lado, que ele percebe o que está à sua volta, irmãos, ele começa a afundar, mas a boa mão de Jesus estava ali para o erguer. Então, irmãos, o natural, ele nunca vai discernir o que é celestial e o que é espiritual. Por isso que os discípulos, eles se atemorizaram, tiveram pânico, entraram em pânico, tiveram medo.
o medo do vento, porque a situação já não estava mais no controle deles. Você não tem mais controle da situação. Então, quando a situação foge ao nosso controle, quando a situação ela toma um rumo incontroláveis, né? Então, irmãos, já aí que Jesus acorda, irmãos. É nesse momento que o Senhor entra, porque tem situação, irmãos, que eu posso resolver. Tem situação que eu posso resolver, irmãos, em Cristo. Tem situação, irmãos, que pode resolver. Então, irmãos, eu falava que por isso que os discípulos se atemorizaram. Houve uma reação, né, para a ação de Jesus, irmãos. Observe que houve uma reação para a ação de Jesus. Que foi essa reação? Foi os ventos contrários, né? Foi o que? Foi os ventos que começaram a dar com todo ímpeto. Isso aí já é o que? É o movimento do mundo espiritual, né? Porque os demônios também sabiam que lá do outro lado tinha alguém que precisava ser curado, ser liberto, irmãos. Alguém que estava aprisionado, alguém que estava com uma alma aprisionada, que precisava somente de Jesus para libertar. E nós vamos chegar até lá em nome de Jesus. Então, irmãos, o mundo espiritual demoníaco, ele reage com vento, com tempestade, né, com situações para te desfocar da fé, né? O mundo espiritual, ele começou a uma reação contra Jesus, né? Ele reagiu com seus ventos intempestuoso, forte, né? E é sempre assim, irmão, é sempre assim, sim ou não, irmão? É sempre assim. Quando algo da parte de Deus está para chegar até a nós, está prestes a ser manifestado, o inimigo logo quer se levantar, né? Mas ele vai se levantar, irmãos, para cair. Por um caminho ele pode chegar, mas por 7 ele fugirá de vós. Aleluia, né? Enquanto o diabo fazia os seus barulhos, enquanto o diabo mandava os seus agentes, os seus ventos, as tempestades para açoitar o mar, para atemorizar aquela tripulação, Jesus dormia. Jesus dormia no barco. Aleluia, irmãos. Saber que o Senhor, ele dorme no nosso barco. Saber que o Senhor, ele dorme na nossa casa, ele está conosco. Saber que o Senhor, a todo momento, ele está conosco. E por que ele dormia? Porque ele era a própria palavra, ele era o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas João 1,14 fala que esse verbo ele se encarnou. Então, Jesus, ele não estava descansando sobre o travesseiro, mas descansando sobre o verbo da vida, que era ele mesmo. Então, como você tem a palavra, você descansa, irmãos. Então, enquanto o diabo ele fazia os seus barulhos, Jesus, ele dormia no barco. Ah, irmãos, Jesus dormia no barco. Se Jesus estiver no seu barco, na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, né, no seu relacionamento, no seu casamento, se Jesus estiver no seu trabalho, irmão, fica tranquilo, né, no seu relacionamento, você pode ficar tranquilo, porque Ele acalma o mar. Ele, com a sua palavra de autoridade, Ele vai dizer: aquieta-te. Aquieta-te, né? A palavra também de Deus fala: aquietai-vos e sabei, Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que Ele é Deus. É motivo de a gente se alegrar, irmão, saber que tem um Deus que cuida de cada um de nós, saber que tem um Senhor que Ele cuida das nossas necessidades. E não importa qual é a circunstância que tem vindo contra o seu barco, contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra o seu relacionamento. Não importa a situação. O mais importante é você saber se Jesus está aí, irmão. Se Ele estiver contigo, irmãos, acabou. Se Ele estiver contigo, do teu lado, irmãos, não há palavra de maldição, irmãos. Todo mal bate em retirada, né? Tudo aquilo que vier contra a tua vida, irmãos, vai ter que sair por 7 caminhos, porque o Senhor, Ele que tem é nos guardado, né? Está difícil? Se está difícil, corra. Está difícil, corra para os braços do Senhor, né? Quando os discípulos perceberam, né, a ação, o que eles fizeram? Eles foram até lá e acordaram. Mestre, acorda, senão nós
nós perecemos. Irmão, tem situação na nossa vida que o Senhor vai permitir para que nós possamos despertá-lo, para que nós possamos ir até Ele, para que nós possamos acordar ao Senhor. Não que Ele esteja dormindo, porque Ele é Deus divino, Ele é Deus todo-poderoso, mas parece que tem situação que Jesus Ele faz, irmão, para chamar a nossa atenção, né? Parece que tem situação que Ele permite, porque Ele quer que nós chamemos a atenção dEle, né? Então, se está difícil, corra para Jesus, acorde Jesus. E a Bíblia diz: eis que estou convosco. Tu sabe que Ele está conosco. E muitas das vezes, irmão, nós tropeçamos, caímos, porque queremos tomar decisões em nós mesmos, não consultamos o Senhor, não buscamos o direcionamento de Deus nos mínimos detalhes. Agora, quando a situação torna-se fora do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é correr para os braços do Senhor. Então não permita que a situação se avoluma, né, tome proporções, né, para que você possa correr bem para o Senhor. Então corra para o Senhor, não só quando o vento vier, quando as tempestades vier, quando as circunstâncias forem descontroláveis assim de cada um de nós, mas corra para o Senhor também nas mínimas coisas, né? Corra bem para o Senhor também nas pequenas decisões que você tem que tomar, né, dia que precisamos tomar. Então corra para o Senhor também nessa situação. Não corra apenas nas coisas mais difíceis, né? Embora não haja impossíveis, né? Embora essa palavra impossível Ele desconheça, mas isso vai gerar em nós, irmãos, quando eu corro bem para Ele, para qualquer situação, isso vai gerar em nós um nível de relacionamento que nós ainda não atingimos com o Senhor. Lembra bem que eu falei? Existem lugares em Deus que nós ainda não chegamos, né? E Deus Ele vai usar de toda a situação para que nós possamos ter esse relacionamento seguro, eficaz e que Ele tanto deseja conosco, né, irmãos? Então, está difícil, corra e acorde ao Senhor, aleluia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo ontem, hoje e agora, Ele é o mesmo, irmão, Ele não muda, porque Ele não pode mudar. A misericórdia dele se renova a cada dia, ainda que eu seja infiel, Ele todavia permanece fiel, né? E quando Jesus Ele desperta, né? O que Ele faz? Ele repreende o vento. Aleluia, irmãos, porque é o vento que faz as ondas serem agitadas. Aleluia, é o vento que faz o mar se agitar. Então Ele repreende o vento, Ele sabe a fonte, né? Então Ele vai no vento, o vento é a fonte, então Ele vai no vento, Ele repreende o vento e as ondas violentas, a tempestade para e tudo se acalma, aleluia. Ele repreende o vento, as ondas violentas, a tempestade para e tudo se acalma. Eu tenho uma palavra profética nessa tarde para você, irmãos. Não importa a natureza que você esteja vivendo, né? Deus Ele está repreendendo todo o vento contrário, Ele está repreendendo toda a onda que se levanta, todo o mar tempestuoso contra a tua vida, né? E tudo vai se acalmar, irmãos, tudo vai se ajeitar, como Ezequiel lá nos ossos, lá no vale de ossos seco, quando ele começou a profetizar, cada osso foi juntando ao seu osso, cada osso foi procurando o seu osso de encaixe, irmão, tudo pelo profetizar, tudo pela palavra. Então se apodere da palavra, com uma palavra ele fala, aquieta-te, e tudo se acalmou, porque Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus bondoso, Ele é Deus que pode todas as coisas. Se esse fôlego de vida está em você, se você está aí do outro lado, desfrutando comigo nessa comunhão, porque o Senhor está permitindo, irmão, tudo na permissão do Senhor, como diz o meu irmão Pedro, né? Então, irmãos, eu declaro nessa tarde profética, irmão, é profético isso que eu estou te falando isso para você. Eu declaro que todos os ventos, irmãos, todas as ondas violentas da sua vida, tudo aquilo que tem vindo com todo ímpeto para tentar te paralisar, para tentar impedir o teu avanço em Cristo,
seja agora repreendido pelo poder que há no nome do Senhor, né? E que você possa receber essa paz que excede a todo entendimento humano, que essa paz possa entrar dentro de você e te produzir essa segurança, trazer essa perplexidade de conhecimento da grandeza de você ter um Deus que tudo pode e que trabalha a teu favor, irmãos. Então, louvado seja o Senhor, né? Todos os ventos, todas as ondas violentas da sua vida, né, em nome de Jesus, vão receber esse comando de Jesus: aquieta-te. Está tudo se acalmando, irmão. Pode ficar tranquilo. Está tudo se acalmando, está tudo se ajeitando, está tudo indo conforme o Senhor quer. E que Satanás quer nos levar a uma outra percepção, que não vai ter jeito, né? Talvez um diagnóstico, e é ruim quando a gente recebe um diagnóstico. Eu já recebi, irmãos. Eu sei o que é ruim, é você receber do médico uma sentença. Eu sei o que é ruim, é você ter perda, você sentir desamparado, sozinho. O chão parece que se abre, irmãos. Mas nem tudo está perdido. Aleluia, irmãos, nem tudo está perdido, porque o autor da vida está conosco, aquele que é poderoso, El Shaddai. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Aleluia. Se tu quer provisão, ele é o Jeová Jireh. Se você quer a cura, ele é o Jeová Rafá. Se você está aí sem saber para onde ir, ele é a tua direção, ele é o teu caminho, ele é a tua vida, ele é tudo, ele é o eu sou que sou. Esse é o nome de Jesus. Então ele é tudo que nós precisamos, tá, irmãos? Então a nossa fé, e quando ele fala, ele dá a palavra de comando, né? Depois que o vento se acalma, né? A tempestade se acalma, o barco volta a navegar em águas tranquilas. Ele olha para o seu discípulo e pergunta: homem de pouca fé, né? Sois tímidos? Por que sois tímidos? Por que nós somos tão tímidos, irmãos? Né? A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Os discípulos tinham ouvido: passemos para o outro lado. Mas eles foram tímidos. Né? Eles foram tímidos. Eles não tiveram autoridade, audácia. Né? E os tímidos não herdarão o reino dos céus, irmãos. Então, irmãos, então exercite a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, vem por você se alimentar bem da palavra. O que é a fé? A fé é o fim e fundamento das coisas que você não vê, mas de tudo aquilo que você espera. E a fé é o fundamento de cada um de nós cristãos. Então, irmãos, nós não podemos ser tímidos na nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. A tua fé talvez possa ser, e quando fala-se de fé na Bíblia, ela não fala de uma grande fé, ela fala de uma pequena fé, que essa pequena fé, ela se compara a um grão de mostarda, mas ela tem o poder de remover as montanhas de problemas, as montanhas de dificuldade, tudo aquilo que tenta te sufocar, te comprimir. Essa pequena fé que você tem, ela pode remover essas situações que se agigantam na tua vida. E você crê nisso, meu irmão? Eu creio que você crê nisso, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais acima do que nós pedimos ou pensamos. É só você exercitar a nossa fé. Jesus chega para o cego, os dois cegos de Jericó, e ele fala: crês que eu posso fazer isso? Tu crês que eu posso bem te curar? Então, irmãos, muitas das vezes nós queremos transportar para Deus uma responsabilidade que é nossa. E Jesus fala assim: então faz que seja conforme a vossa fé. Né? Isso está lá em Marcos 9, conforme a vossa fé. Então, irmão, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque a fé, ela remove a multidão de montanhas das nossas vidas, né? Embora Jesus tivesse dito e liberado sua palavra profética aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar, né? Isso não impediu, né, que a tempestade, os problemas e as dificuldades chegassem. Então, irmãos, nem tudo na nossa vida é bonança, né? Aliás, cristão que se preza, cristão que seja de fato de verdade, ele não tem vida fácil.
né? Eu estava conversando com a Wedja, minha mulher, um tempo atrás. Falei, poxa, irmão, desde o momento que você passa a ter compromisso com Deus, parece que as coisas começam a se movimentar em outra órbita em nossas vidas. Então, dificuldades aparecem, dificuldades que você nunca teve, né? Ou nunca viveu, ou se viveu foi por pouco tempo, parece que começa a se avolumar, porque isso não vai impedir, né, dos problemas acontecer, mas quando você tem o Senhor na tua vida, você buscando o Senhor, porque os discípulos teve um problemão, o barco começou a encher d'água, as tempestades, e a intenção de Satanás é o que? É matar, roubar e destruir, e com Jesus no barco, né? Então, mas o que eles fizeram? Eles foram até o Senhor, eles acordaram eles acordaram a Jesus. Então, irmãos, não quer dizer que nós somos isentos, né, de problemas, nós não somos isentos dessas dificuldades, mas nós sabemos a quem a recorrer. Então, diante desse contexto, né, está um sério problema de muitos de nós cristãos, né, que muitas das vezes nós nos deixamos bem parecer que confiamos em Deus, né? Às vezes nós deixamos parecer que confiamos em Deus e também na sua provisão, né? Somente quando o tempo está tranquilo. Em mar manso, irmão, todo mundo quer nadar, todo mundo sim quer pescar. Então a nossa confiança em Deus, ela precisa ser exercitada a tal ponto de nós confiarmos em Deus, não só na bonança, né? Mas nós confiarmos em Deus principalmente nas nossas dificuldades, né? Recorrer até o Senhor, né? E crer plenamente em Deus também nos tempos difíceis da nossa vida, né? Se você já passou pelo problema que eu já passei, tem problema, cada um com seu problema, né, irmão? Eu falo isso na minha experiência, né? Talvez eu não estaria nem aqui para contar isso para você, talvez eu não era nem para estar aqui, né? De tão difícil que foi, mas aprove ao Senhor, né, irmãos, a mudar. Às vezes Satanás quer botar um ponto final da nossa história, aí o Senhor vem, show, Satanás, e coloca um ponto e vírgula, ou seja, ele dá início à nossa história. Aleluia, irmãos, é motivo para adorar o Senhor. E eu, a cada dia que passo, irmãos, eu confesso aos irmãos, a cada dia que passo, né, o Senhor tem me atraído, eu tenho amado esse Senhor a cada vez mais. Então, irmãos, quando a tempestade chegar, devemos rapidamente crer que o Senhor esteja conosco em nosso barco, né, e não ficar ansiosos. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, porque é a vez de comer, porque é a vez de se vestir, né? Porque nem Salomão, né? Ele vai observar os lírios do campo, né? Não tece e nem fia, e são lindos, e nem Salomão em toda a sua luxúria se vestiu assim. Então não devemos preocupar, não andeis ansioso por coisa alguma, né? E a ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade é o mal do século, a depressão é o mal do século, porque são pessoas que andam preocupadas. A palavra preocupação, a tua mente já fica ocupada antes de algo venha a acontecer, por isso que é preocupação, né? É uma ocupação antes do fato. Então, irmãos, livre-se dessa preocupação, até porque nós temos que viver um dia de cada vez, né? Até porque nós temos que viver um dia de cada vez, e cada dia basta o seu próprio mal. A Bíblia diz, né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E basta a cada dia o seu próprio mal, mas o Senhor, Ele está conosco, tá bom, meu irmão? Então, irmãos, é lógico que essas preocupações são nossas mesmo, nós somos seres humanos, somos falhos, nós nos preocupamos, né, com nossas responsabilidades, com nossos deveres, né, nós nos preocupamos porque somos humanos, mas nós temos o grande eu sou que sou, Ele está do nosso lado, e às vezes, nesse momento, Satanás veda os nossos olhos, né, Satanás bloqueia a nossa mente, de modo que nos faz desfocar do grande eu sou que sou, daquele que pode todas as coisas. E muitas das vezes nós ignoramos, né, que Deus ele pode fazer. Então, irmãos,
que nós possamos exercitar no meio da tribulação, porque Ele é socorro bem presente no meio da tribulação, irmão. Então não tem, eu tenho um quadro ali que fala assim, Deus é a resposta, não importa a pergunta, aleluia, Ele é a resposta, irmão, Ele é tudo que nós precisamos, tá? E já foi decretada, a nossa vitória foi decretada lá na cruz do Calvário. Ele disse, tetelestai, Pai, está consumado, está tudo pago, está tudo pago, Pai, está tudo consumado, né? Satanás pensou que com a morte, né, com a morte de Jesus na cruz seria o fim, só que ele não contava com o terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está à destra da majestade de Deus intercedendo por nós. Então, irmãos, passe para o outro lado, passemos para o outro lado, siga a ordem do Senhor. A palavra de ordem foi liberada, então descanse nele, permaneça na fé. São apenas momentos, e momentos ruins passam, como os momentos bons também passam, irmão. São apenas momentos, tudo passa. Passarás os céus e a terra, mas, porém, todavia, contudo, a palavra do Senhor não passará. Então, meus irmãos, louvado seja o Senhor. E por causa de que eu fiz questão, nós temos aí mais meia hora, por causa de que eu fiz questão de falar tudo isso aí do mundo espiritual, porque do outro lado, irmãos, o capítulo 5, né, vem falar da cura do endemoniado de Gadareno, né, de Geraseno ou Gadara, né, como queira, tem umas versões que falam diferente, mas Geraseno e Gadara era a origem desse endemoniado. E o que nós podemos ver, irmãos, o que nós podemos ver é que quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos, né, logo se levantou o que mesmo? Uma tempestade terrível, né? De repente, quem sabe seja o teu caso também, né? Conforme eu falei, quem sabe seja você esteja vivendo esse momento terrível de tempestade, né? De ventos por todo lado. Nós podemos entender e perceber que o mundo espiritual ele estava reagindo, né? Só recapitulando, ele estava reagindo a uma ação de Jesus, né? Porque Jesus ele ia entrar em Gandara, entendeu, irmão? Para tu ver como por isso que eu falei no início, a reação do mundo espiritual, os demônios já começou do outro lado da margem, né? Antes de Jesus atravessar, quando Jesus falou passemos para o outro lado, ponto, o mundo espiritual começou a reagir contra Jesus. Por isso que vem aquelas ondas, aqueles ventos, talvez com uma intenção de inibir o Senhor, né? Mas o Senhor é aquele que ele segue adiante, ele vai adiante e cumpre o seu propósito. Então o mundo espiritual ele vai sempre reagir, né, as ações de Jesus, e também a sua e também a minha, né? E em querer impedir que Jesus entrasse em Gandara, e ali Gandara era uma decápole, né? Ali existia 10 cidades em volta. Então, por um lado, era estratégico. Era um conjunto de 10 cidades com uma população, né, maioritariamente composta por gentios. Então, olha só, olha a estratégia, olha como que o mundo espiritual ele reage. Jesus, ele dá a voz de comando, passamos para o outro lado. Por quê? Cara, porque Jesus ele era evangelista, ele tinha visão de reino, ele queria salvar, ele sabia para que ele veio, ele era um homem com uma missão. Agora ele está indo para os gentios, né? Agora ele precisava curar alguém. Então ele pega um homem endemoniado, cura aquele homem. E no final do texto, você lê, que eu não vou me aprofundar, né? No final do texto, quando você é curado, o que você faz? Né? Se você não vier bem pelo amor, tu vai vir assim pela dor, não é isso? Assim pelo Senhor. Mas esse camarada que foi curado, ele é curado, e quando Jesus sai bem da cidade, porque a legião de demônio estava naquele homem,
né? Quando Jesus ele entra na cidade, né? Quando ele pisa na cidade, né? O mundo espiritual também reage, irmão, mas de outra maneira, porque a Bíblia fala que, eu vou ler para os irmãos, entremente, capítulo 1, o capítulo 5, versículo 1, entremente chegaram a outra margem, agora chegaram, venceram as tempestades, venceram todas as intempéries contrárias, o mundo espiritual quis reagir a uma ação de Jesus, mas aqui, entremente, ou seja, todavia, eles chegaram ao outro lado do mar. Irmãos, nós precisamos chegar do outro lado, porque do outro lado que está a novidade, do outro lado tem sempre algo novo da parte de Deus. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Olha só, irmãos, agora você entende por causa de que houve a tempestade. Porque é isso que Jesus teve que acalmar primeiro a tempestade. Ele acalma primeiro a tempestade do mar e agora ele vai acalmar uma alma tempestuosa. Então, irmãos, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, né, e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Não tinha homem, não tinha ninguém que podia subjugá-lo, somente aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aleluia, Deus é maravilhoso, irmão. Saber que do outro lado, irmãos, por causa de uma alma, de um homem, né? De um homem, por causa a libertação de um homem ia atingir aquela decápole toda. As 10 cidades seriam impactadas com a libertação daquele homem. Como Deus é extraordinário, irmão. Como é bom saber que Deus só precisa de você. Deus só precisa de um. Se Deus encontrar um, irmãos, Ele muda toda a situação à volta. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra, né? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aleluia, irmãos. Quando o mundo espiritual, quando a igreja chega, quando a autoridade da igreja chega, quando a pessoa da autoridade chega, irmãos, até os demônios o adoram, irmãos. E muitas das vezes tem pessoas que não adoram o Senhor ainda, né? O texto vem dizer, ele correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Até os demônios conheciam que ele era o filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele sabia, ele foi sentenciado lá na cruz, mas nós como igreja iremos lançá-lo junto com Jesus ao lago de fogo. Então ele sabia que o momento dele ainda estava prestes a chegar. Então, porque ele dissera, espírito imundo, sai desse homem. Jesus deu uma ordem, uma outra ordem. Jesus falou, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. Olha, irmão, olha só o que esse cara fazia, né? As cadeias não podiam, os grilhões não suportavam, ele quebrava tudo, irmãos. Dormia pelos sepulcros, se alimentava bem de cadáveres, vivia que nem um maluco para lá e para o Senhor atravessasse para o outro lado da margem para o libertar. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora, que não os mandasse para fora do país. O diabo é sujo, o diabo quer sempre ficar numa situação em que ele possa voltar, né, irmãos? A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai de um homem, né, ele fica pelos lugares ermos, vagando, e quando ele volta, se ele encontrar aquela casa vazia, ele volta com mais 7. Então, se um já é complicado, 7 então nem se fala. E aqui ele fala que ele roga para que Jesus não mandasse para fora do país. Então, naquele exato momento, passava por ali um monte, uma manada de porcos, né? E o espírito imundo rogou a Jesus que entrasse naqueles porcos, manda para aqueles porcos. E quando ele entra naqueles porcos vai a despenhadeiro abaixo. E a Bíblia vem dizer que cerca de 2.000 porcos se precipitou ao despenhadeiros, abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros, né, fugiram e anunciaram
bem na cidade e pelos campos. E o resultado foi que eles se voltaram contra Jesus, porque para eles é mais importante ter um endemoniado, um homem vivendo a vida inteira endemoniado, do que os porcos tinha mais importância do que uma alma. Mas Jesus, ele entendia que uma alma é mais importante de qualquer coisa. Então, irmãos, quando enfrentamos, existem pessoas que já sofreram tempestades externas, né, e sobreviveram a todas elas. Eu fui um deles, né? Mas tem também pessoas que enfrentam tempestades internas, e a impressão que se tem é que você não vai sobreviver, não é isso? Então tem situações difíceis na nossa vida, e eu botei agora, né? Agora, após a palavra de ordem, né? Até poli ali, após a palavra de ordem, né? Para que o mar se acalmasse e o vento cessasse, Jesus chega do outro lado, que nem eu tinha lido aqui. Jesus chegou do outro lado, tinha vencido uma tempestade externa, que era os mares e os ventos, né? E agora ele vai se deparar com alguém, com uma tempestade interna. Mas agora Jesus vai encontrar um homem que está sofrendo de uma tempestade interna. Irmãos, quantas pessoas estão hoje sofrendo internamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Síndrome de pânico, síndrome de medo, ansiedade, depressão. Gente, olhando assim, irmãos, não tem como sobreviver, porque eu falei na live de ontem que Satanás, ou anteontem, que Satanás ele mudou a estratégia, né? Se ele coloca um câncer, Jesus pode curar. Se ele coloca um nódulo, Jesus bem pode curar. Se a pessoa é cega, Jesus ele curava o cego, curava o coxo. Mas agora, irmãos, Satanás ele muda a tática, ele quer atuar na alma mesmo, na alma, com as doenças psíquicas, com a doença da alma, depressão, ansiedade, né, irmão? Isso é tudo produto da queda, tudo produto de Gênesis capítulo 3, né? Então existem pessoas que já sofreram tempestades externas, que nem os discípulos, que nós, né, sofremos também e sobreviveram, e a todas elas. Mas também existem pessoas que enfrentaram tempestades internas, e a impressão que se tem é que elas não vão sobreviver. Pergunta a um deprimido, pergunta a alguém que sofre com ansiedade, pergunta a alguém que sofre com síndrome do pânico, alguém que foi violentado pelos seus próprios pais, alguém que foi açoitado, foi estrupada, se elas se livram dessas coisas com facilidade, porque, irmãos, está tudo na alma, né? Está tudo no psique bem da pessoa. E quando enfrentamos desemprego, lutas, angústia, luto, né? Quando tivemos perdas, né? Quando nós, vida financeira, vida familiar, isso fala de tempestades externas, né? Tempestade externa, mas existem dores profundas, né? Desapontamentos que provocam dentro de nós uma tempestade interna, traição, né? Assim, expectativa demais, frustrações. Isso causa uma tempestade interna, e muitos de nós não sabemos lidar com as nossas frustrações ainda, né? Pior do que o mar tempestuoso é uma alma tempestuosa. Aleluia, irmão. Pior do que o mar tempestuoso é uma alma tempestuosa. Jesus acalmou o mar tempestuoso, agora terá que acalmar e enfrentar uma alma tempestuosa. Aleluia. Salmo 42 fala: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, que eu ainda o louvará. A alma, esse Salmo 42, a alma, ela anela por Deus, porque te abate a minha alma, né? O Salmo 42, ele fala do anelo. Mas não vai vencer essa guerra, não. Então, irmãos, o texto diz que eles chegaram do outro lado, né? E só quem viveu o capítulo 4 da tempestade, né? A tempestade está no capítulo 4, não está no capítulo 5. Então só quem viveu a tempestade do capítulo 4 sabe o peso
dessa afirmação, né? Quando eles chegaram do outro lado, que o capítulo 5 começa assim, ó: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Entremente chegaram. Então só quem viveu o final do capítulo 4, irmão, tem autoridade para falar do capítulo 5, né? Eles podem afirmar, né? Eles têm essa afirmação, né? de ter chegado ao destino. E quantos de nós paramos pelo meio do caminho, né? Mas eu creio que você e eu, nós não vamos parar pelo meio do caminho, ainda que Satanás tente de qualquer maneira botar obstáculo, nós passaremos até chegar do outro lado, porque do outro lado Deus está nos esperando. Existe coisa que nós estamos vivendo hoje que só sabe a grandeza desse momento, né? Quem leu o capítulo anterior da nossa história, irmãos. Falar do que você não viveu é muito fácil, irmãos. Então, quem não leu, não sabe de nada do que você passou, irmão. Então, é muito fácil falar daquilo que você não viveu. Só você, o dono da dor, sabe aonde dói. Só você que foi abandonado sabe o peso de uma solidão. O que é a solidão, pastor? A solidão é um estado de desconexão com aquilo que te cerca. Só aqueles que receberam um diagnóstico: você está com câncer, você está com câncer no baço, você está com câncer bem na laringe, você só tem tantos meses de vida, o casamento está acabando, pessoas te abandonando, perdeu fulano, perdeu ciclano, perdeu emprego, irmão. Só quem sabe a sua dor é quem passa. Então, irmão, não deixe que ninguém te menospreze, né, pelo aquilo que eles não viveram e tentem falar, né? Só quem conhece a sua trajetória sabe o quanto foi difícil, né? O quanto está sendo difícil também a tua caminhada. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, né? E Ele que nos conhece. Jesus chegou do outro lado e nós também vamos chegar, né? A Bíblia diz que saindo ele do barco, né? E o barco, irmãos, aqui eu vou terminar, tá, irmãos? O barco, ele era o púlpito. Ele diz que chegando lá, saindo ele, Jesus, do barco, né? E esse barco, eu botei aqui, ele era o púlpito, era o local do ministério de Jesus. Ele chega em Gandara em seu barco, né? Eu quero retratar que esse barco é a plataforma, é o púlpito. E Jesus, ele desce do púlpito, ele sai do seu patamar, assim como ele deixou o esplendor da sua glória e veio até nós, assim como ele deixou toda a adoração dos anjos para se revestir desse corpo, né? de incorruptibilidade, mas ele sendo incorrupto, né? Não provou do pecado, né? Aqui ele desce do barco, ele desce da sua plataforma, ele deixa o seu púlpito, né? E você vai entender por causa de quê. E saindo ele do seu barco, do exercício natural do seu ministério, e quando chega em Gandara, né? Jesus, ele desce do barco, quer dizer, por que eu estou falando isso do barco? Estou comparando a uma plataforma, né? A um púlpito, porque Jesus, ele pega o barco de Pedro, né? Jesus, ele pega vários barcos. Quando ele estava falando com a multidão, ele pegava, se afastava. Então dali ele servia como um púlpito para o ministério de ensino dele. Então, irmãos, Jesus desce do barco, né? O homem sai do sepulcro. Jesus desce do barco, o homem sai do sepulcro, que era o lugar da habitação dele, e veio em direção a Jesus. Estão entendendo? Tá? Enquanto estivermos no nosso lugar, então, enquanto estivermos na nossa condição de sempre, na nossa mesmice, irmãos, não iremos conseguir atrair pessoas até Jesus. Note bem, quando Jesus pisa lá, que ele desce do barco, desce da plataforma, desce do seu púlpito, abandona as quatro paredes, as coisas começam a acontecer. É esse parênteses que eu queria abrir sobre a igreja, né? O que precisamos é descer do barco, sair de cena, sair da plataforma, descer do púlpito, para que algumas pessoas comecem a se mover até o lugar que Jesus estava. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele sabia que Jesus iria passar por aquele lugar, mas devido à sua estatura ser
ser pequena, Zaqueu ele escala uma árvore só para ver Jesus passar. Então, irmãos, o que a igreja precisa é apresentar Jesus. O que a igreja precisa hoje, irmãos, é apresentar o Senhor, é falar do Senhor, é propagar a palavra, é ministrar a palavra, é seguir a palavra, é pregar, né, o verdadeiro evangelho. Não sair, irmãos, se a igreja não sair do púlpito, não sair das quatro paredes, não descer da plataforma, só lá no altar, só lá nas quatro paredes, né? Enquanto nós não sairmos do formato da nossa adoração, culto, né? De um culto programado, de um culto que você já sabe tudo que vai ser falado, enquanto nós não sairmos disso, nós não vamos abalar estrutura nenhuma, como desejamos, como o Senhor é um homem que escolhe 12 pessoas incautas, alguns incautos, 12 trabalha 3 anos e meio, né? E desses 12, no dia de Pentecostes se torna 120, irmão, e 120 homens que abalaram o mundo inteiro. E se você está ouvindo essa palavra, porque esses homens que abalaram o mundo inteiro foram movidos pelo Senhor, eles não se contentaram em ficar no sinédrio, não tentaram em ficar nas sinagogas, nas quatro paredes, mas eles abalaram porque eles entenderam a missão do evangelho, que era propagar as boas novas, alcançar pessoas. Enquanto Satanás está matando, roubando e destruindo, Jesus está ensinando, está pregando, está curando, irmãos. Então agora, se entendemos como Jesus entendeu e sairmos do que é normal e pôr os pés no chão, o mundo espiritual respeita a pisada da igreja. O mundo espiritual, ele respeita a pisada da verdadeira igreja. E quem estiver preso e oprimido é liberto, é curado, é sarado, irmãos. Porque quando o Senhor chega, a Bíblia fala que no dia que invocar o teu nome, baterão em retirada todos os demônios. Então, porque a autoridade está com a igreja. Jesus disse: Pai, está consumado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus ele conquistou na cruz e ele deu à igreja. Então a igreja precisa sair, irmão. A igreja precisa voltar a ser igreja, uma igreja que liberta, uma igreja que cura, uma igreja que traz transformação. E se não descermos da plataforma, não tem como Jesus fazer milagre, irmão, não tem. Nós não vemos mais milagre, não vemos mais milagre extraordinário, não vemos mais cura, nós não vimos, são poucas as curas, poucos são os milagres. Por quê, irmãos? Porque a igreja está formatada, a igreja agora tem um CPF, a igreja tem dono, irmãos. Eu estou falando de uma igreja que foi gerada na cruz do Calvário, uma igreja que foi gerada no dia de Pentecostes, uma igreja que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. E se não descermos da plataforma, irmão, não vai ter como Jesus fazer cura, não tem mais cura, não tem mais libertação. Se não sairmos do barco, as coisas não vão acontecer, não vão ocorrer, né? E naquele dia foi preciso Jesus sair do barco, né, para que o efeito fosse poderoso, irmãos. E quando ele sai do barco, sair do barco ia mudar a rota, né? Ele sai do barco, ele muda uma rota para libertar uma alma, né? E aquele povo bem de Gandara estava lamentando pelos porcos que foram mortos, mas Jesus foi lá voltar a ser igreja, que a igreja possa voltar a libertar os cativos, que a igreja possa voltar, irmãos, a tirar as pessoas do sepulcro pelo poder que há da ressurreição, né? Tantas pessoas vivendo, mas mortas espiritualmente, né? Quantas pessoas que só têm o nome que vivem, mas estão mortas, que precisa provar da ressurreição do Senhor. E se a igreja não tiver, irmãos, se a igreja permanecer nas quatro paredes, se ela não abandonar o seu barco, irmãos, não tem como Jesus realizar o milagre. E o texto, ele fala, né? Só vou terminar agora mesmo, né? Porque o que Satanás quer, Satanás pega esse homem, né? Eu botei aqui, esse cara, ele habitava no sepulcro, né? O sepulcro era diferente do cemitério de hoje. Eram escavações nas rochas onde pessoas moribundas, doentes,
né, ou loucas habitavam, e naquelas aberturas das rochas também elas eram sepultados os corpos daqueles que eram abandonados por suas famílias e pela sociedade. Então era um lugar terrível e oprimido. Quantas pessoas vivem hoje em lugares terríveis e oprimidos da sua própria alma, né? E era ali que aquele homem vivia, aprisionado. Quantas pessoas estão aprisionadas hoje, oprimidas, vivendo em lugares terríveis da sua alma, em áreas que elas acham que não tem mais jeito, né? Pela opressão, pela depressão, pelo pânico, pela ansiedade, que tem aprisionado as pessoas, né? Até que Jesus chega, até que Jesus chegue. Então, quando Jesus chega, irmãos, ele transforma a vida, porque voltou. É assim que Satanás fez, né? É assim que Satanás assim que Satanás faz. Ele quer fazer, ele veio para matar, para roubar e para destruir. É assim que Satanás fez na vida desse homem. A Bíblia não fala quanto tempo, né? Mas esse homem, ele passa uma vida inteira. Ele era alguém que estava vivendo o início da história, irmão. Podia ser alguém que está vivendo uma outra história, né? Só que Satanás, o que Satanás faz? Ele arrasta esse homem que deveria estar vivendo o início da história para o seu final, para a história final da sua vida. Mas Jesus chega, aleluia. Jesus vence a tempestade, Jesus vence o mar tempestuoso. Jesus vence o mau humor do seu discípulo. Jesus vence toda a situação para chegar a esse homem, para chegar do outro lado da margem, para chegar lá em Gandara. Mas Jesus chega para dar novos inícios a esse homem. Jesus chega para mudar a história. Jesus chega para mudar a situação, dar um novo início, mudar a história. E o Senhor está mudando história nessa tarde, mas eu creio que o Senhor está mudando história. Eu sei que o Senhor está dando um novo rumo, está reescrevendo uma história, uma linda história. Eu sei que Deus tem para você e para nós, porque, irmãos, foi para esse fim que o Senhor veio. E aqui eu termino, né? Foi para esse fim que o Senhor veio. O Senhor veio para que nós tenhamos vidas e vida em abundância, né? Essa vida em abundância não é a vida que alguns imaginam, né? A vida que o evangelho triunfalista prega, né? Que você tem que ter tudo, que você tem que ter tudo do bom, do melhor. Eu também eu concordo que nós devemos comer o melhor bem dessa terra, mas essa vida abundante, ela só está ter essa mesma percepção, né? De saber que o algo novo, o novo de Deus está do outro lado da margem, que você possa atravessar. E quando você atravessar, irmãos, tu vai encontrar um monte de pessoas precisando, irmãos, serem libertas, precisando de uma palavra, receber um abraço, precisar receber um olhar tenro, um olhar que transmite amor, que transmite paz, né? E o texto termina com esse homem querendo seguir Jesus. E Jesus fala, não, ficai aí, né? Ou seja, o que Jesus estava falando, no lugar da sua humilhação, agora você vai ter a sua exaltação. Então, irmãos, é isso. Jesus não permite que aquele homem vá, mas agora chegou o momento de você testemunhar. Então, no lugar da sua dor, no lugar da sua humilhação, no mesmo local, as mesmas pessoas que viram aonde você vivia, pelos sepulcros, as pessoas que viram você ser aprisionado, agora elas precisam ver e testemunhar a sua libertação e a sua libertação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre. E lembre-se, passemos para o outro lado, porque do outro lado, certamente Deus tem algo novo bem para você. Que você tenha uma noite excelente, guardada no grande amor de Deus. Que toda a palavra profética que foi profetizada nessa tarde possa estar transformando, modificando a sua vida em Cristo Jesus. Que você seja completamente inundado pelo Espírito Santo de Deus. Que a paz que excede a todo entendimento possa estar te alcançando com graça, com a bondade, com o grande amor de Cristo, em nome de Jesus. Até a próxima, para a honra e glória dele.